Bom dia a todos. O que a gente pensou em conversar hoje, aliás, agradecendo, né, seu Wilson e o Wilson Júnior, a chamar a gente aqui mais uma vez. Mas o trabalho que a gente pretende falar hoje é uma coisa que eu considero extremamente delicada, que é a questão da eutanásia. Então, para a gente começar, vamos primeiro dar uma definida nisso daí. Então, vamos lá. O que eu entendo como assassinato é você pegar um indivíduo que está saudável, sem motivo nenhum, motivo besta, e você ceifar a vida dessa criatura, seja ela, no meu modo de entender, um humano ou um não humano. Então, por muitos anos na minha vida eu fui carnívoro, tá? Me alimentava de carne, até que deu um estalo na minha vida em que eu não consigo mais me alimentar de nada, de nenhum produto de origem animal. Porque o que eu considero? Para eu estar com a minha barriguinha cheia, sentindo aquele gosto gostoso de picanha com a gordurinha, alguém precisou morrer. E infelizmente, esse ser que morreu, ele não foi eutanasiado, no meu modo de pensar, ele foi assassinado, tá? Ele foi criado com a intenção de abate, ele foi criado, como eram os escravos antigamente, com uma função. Então, ele não está ali simplesmente por uma questão de humanidade. Na minha opinião, tá? Isso daí não tem nada a ver com o profissional. É uma questão de desumanidade. Então, nesse primeiro ponto, não sei se vocês concordam comigo, mas é a maneira como eu penso. Então, como eu defino um assassinato? Aquele ser, então, rígido, aquele ser que está saudável e a vida dele é ceifada. O veterinário faz isso daí? Infelizmente faz. Infelizmente, a gente não tem como controlar na hora da formatura, mesmo a gente fazendo um juramento, quem realmente vai levar aquilo lá a sério e quem realmente vai pensar só no dinheiro ou nele próprio. Então, existem sim muitos colegas veterinários que praticam não a eutanásia, mas o assassinato. Vou dar um exemplo. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa clínica em Jundiaí, chegou uma senhora, eu atendi ela no consultório, vim para fazer a eutanásia do meu cachorro. Tá bom, o que está acontecendo? Ele não está andando faz 2 semanas, está cheio de ferida nas patas, ele faz cocô em cima dele mesmo, faz xixi nele mesmo, e eu não tenho mais como dar uma vida digna para ele. Legal, vamos examinar o cachorro. Fui até a parte de fora da clínica, ela levantou o tampão do carro, um baita de um cachorro, um baita de um pastor alemão maravilhoso. Peguei ele na guia, desci, tinha tomado banho, estava de lacinho, perfumado. O que ele tem de errado? Mas ele fica latindo muito, não aguento mais ele. E aí, infelizmente, nesse momento, eu perdi a minha razão. Meu sangue ferveu, explodiu, borbulhava, e eu acabei brigando de uma maneira bastante grosseira com essa senhora. Resumidamente, eu coloquei ela para fora da clínica a pontapés. Bati a porta da clínica na cara dela. Não fiz a eutanásia, mas eu tenho certeza que esse animal ele foi assassinado. Por quê? Ela saiu da minha clínica e foi procurar outro lugar para fazer isso daí. Eu já presenciei também colegas mais próximos de virar para mim e falar: olha, quem decide a vida do paciente é o proprietário, não é nem tutor, é o proprietário. Por quê? Em termos legais, em termos de legislação, é o que acontece. Infelizmente, a gente não trabalha, na nossa lei, a gente não leva em consideração o que é correto, a gente não leva em consideração o que é justo, mas leva em consideração aquilo que está escrito. E, pelo que está escrito, os animais, eles são tidos como propriedade. Sendo propriedade, cabe àquele que é responsável por aquela propriedade o destino daquele ser. Então, se ele falar: eu quero fazer eutanásia, e o veterinário topar,
ele pode fazer sem nenhum prejuízo legal. Então, uma vez assinados os termos, o veterinário, sim. Inclusive, infelizmente, o Conselho Regional, ele diz justamente isso daí, que você tem que fazer aquilo que o proprietário, aquilo que o tutor está exigindo de você. Cabe, então, a cada profissional tomar essa atitude ou não, ok? Eu lembro também de um colega que ele me falava o seguinte, o procedimento de eutanásia, tirar a vida de um paciente, é o único procedimento em que a gente não corre o risco de tomar um processo depois. Por quê? Porque é uma coisa que não tem volta. Uma vez que você fez, acabou. Você não tem como trazer aquilo lá de volta. E se está tudo assinado, não vai dar nenhum prejuízo legal para o veterinário. Ok? Então, essa daí é a parte legal da coisa, parte de lei. Com relação à técnica, como que se faz a eutanásia? A eutanásia, ela tem várias metodologias, eu tenho várias maneiras de promover a eutanásia. Por exemplo, em grandes animais, em cavalo, é muito comum, em determinadas situações, o veterinário de grandes, ele anda com uma arma na maleta dele. Por quê? O cavalo, numa determinada situação, ele coloca o cavalo deitado, encosta o revólver na cabeça do cavalo e atira. É um tiro rápido no meio do crânio que, teoricamente, vai dar um estrago tão grande que o paciente não vai sentir dor. Então, em grandes animais, é um método que é bastante utilizado. Em pequenos animais, os pets, esses que são mais próximos da gente, são mais membros da família. Normalmente, como que é feito? A gente pega o paciente, já devidamente, eu vou chegar na parte de por que fazer e não fazer a eutanásia, mas tecnicamente, a gente canula esse paciente, a gente faz um processo de sedação extremamente profunda, a ponto de desligar a cognição dele. Ele para de interagir com o ambiente que ele está. Então a gente faz uma anestesia extremamente profunda. Aí existem vários métodos para isso, vários medicamentos que vão poder provocar isso daí, uns com mais eficiência, outros com um pouco menos eficiência, mas de pronto é isso. A gente coloca ele para dormir profundamente. Uma vez que ele está completamente desligado, então, por exemplo, tem uma substância chamada Propofol. O Propofol, a gente usa ele na clínica para fazer a indução anestésica. É um dos medicamentos que a gente usa para fazer a indução anestésica. É um medicamento famoso porque o Michael Jackson usava aquilo lá para dormir. Só que ele usou errado, né? O médico usou errado e ele dormiu meio que eternamente. Ele continuou dormindo lá, ele ainda não acordou. E com os animais, a gente faz isso daí. A gente dá uma dose extremamente profunda, ou de Propofol, ou de alguma outra substância, a gente desliga e ele dorme. Ok, não está sentindo mais nada, a gente vai para a segunda etapa. A gente vai usar um produto que ele vai provocar uma parada muscular, ele vai sobrecarregar o músculo e o músculo ele vai ficar travado. Essa substância chama-se cloreto de potássio. A gente tem utilização nela na clínica, por exemplo. Se eu tiver um paciente que está vomitando muito, está com muita diarreia, eu uso cloreto de potássio na dose certa, no soro, para repor isso que ele está perdendo. Por outro lado, se eu der uma dose muito, muito elevada, que é o que a gente faz na eutanásia, o coração, esse medicamento, ele vai até a musculatura do coração, o coração ele relaxa e não consegue mais contrair. Então, a morte, ela vem por parada cardíaca e, consequentemente, parada respiratória. Então, a eutanásia, tecnicamente falando, bem feita, o paciente não sente absolutamente nada. Ele tem um sono profundo, então uma indução extremamente agradável, dormiu e aí sim a gente volta ele então para descansar. Então, tecnicamente é isso, tá bom? Zero de dor.
Infelizmente, às vezes acontece no consultório, na clínica ou no atendimento domiciliar, o veterinário ele não está com todos os equipamentos na mão. E eu já vi também o veterinário dar uma improvisada com aquilo que ele tem. Se ele não tem um excelente conhecimento de farmacologia, de anestesiologia, o que pode acontecer? Ele fazer esse relaxamento, o animal ele não entrar naquele plano adequado e na hora de fazer então a medicação para parar o coração, a gente vai ter os efeitos colaterais disso daí, que pode ser convulsão, que pode ser contratura muscular, ele começa a contrair muito a musculatura e, infelizmente, isso gera dor. Então, quando se faz uma eutanásia correta? Quando o animal relaxa totalmente, a gente faz então o cloreto de potássio e ele não sente absolutamente nada. De novo eu falo, infelizmente a gente tem veterinários, tem colegas que não pensam dessa forma, só pensam no dinheiro e fazem de qualquer forma. Bom, então essa é a parte técnica da coisa. Agora, quando fazer e quando não fazer a tal da eutanásia? O profissional correto, um bom veterinário, ele nunca vai indicar para vocês para que se faça a eutanásia. Ó, vamos fazer eutanásia, que é a melhor coisa que pode ser feita. Gente, não cabe ao profissional essa decisão. Por mais que ele saiba das consequências, por mais que ele opine dessa forma, essa opinião ele não deve emitir. O que o profissional ele deve fazer? Ele deve dar todo o amparo para quem está naquela situação ruim, para que essa pessoa, então, ela tenha todas as opções e sim, ela tome essa decisão de fazer ou não fazer eutanásia. Beleza. Em que situações a eutanásia é, entre aspas, indicada? No meu modo de pensar, quando o sofrimento em que o pet está vivendo não tem mais volta. Por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência renal aguda, então o rinzinho dele não parou de funcionar por milhares de motivos. No tratamento habitual, fluidoterapia, antibiótico, esse tipo de tratamento não tem mais eficiência, ou seja, ele já está retendo líquido. Qual a função do rim? Falando do rim em particular. Excretar toxina. Então o fígado ele metaboliza a toxina, aquilo que faz mal para o organismo, ele fica de uma forma que ele fica solúvel em água e ele é então excretado pelo rim. Se o rim para de funcionar, essas toxinas que estão circulantes, elas vão começar a afetar o resto do organismo, porque não é como um carro que ele deu problema numa vela, você vai lá, tira a vela, substitui e está tudo certo. Deu problema no filtro de ar, você tira o filtro de ar e coloca outro. Se eu tivesse como pegar um rim, tirar esse rim ruim e colocar um rim bom, perfeito, problema resolvido. Só que a gente não tem essa disponibilidade ainda dentro da veterinária. Então, eu vou pensar em mim. Se meu rim parou de funcionar, essas toxinas que o meu próprio organismo produz estão circulantes, o que eu vou sentir? Eu vou sentir muita dor, um baita de um desconforto, minha respiração vai ficar extremamente comprometida, meu fígado ele vai ficar sobrecarregado e ele vai ficar doente, eu vou entrar numa hepatite aguda por causa desse rim. Na minha boca, por causa dessas toxinas, vão começar a aparecer feridas, pústulas. Pior, eu não posso, nesse caso, entrar com antibiótico, porque o fígado já não funciona e o rim também não. Ou seja, infelizmente, é um paciente terminal. Eu já atendi felinos que chegaram com uma insuficiência renal aguda, em que eu olhei na mucosa dele, a mucosa não estava mais amarela, já estava marrom. Então, o rim parou de funcionar, o fígado estragou de vez e ele acabou de chegar no atendimento, ele já começou a convulsionar.
Qual a chance de um paciente como esse daí? Realmente, seria uma transfusão renal, que não vai acontecer, uma transfusão hepática, que não vai acontecer. Ou seja, é um paciente que não tem cura. Infelizmente, ele vai morrer. Aí, o veterinário, ele vai perguntar, se for um veterinário ético, para o tutor: o que você quer que eu faça? Ah, não quero fazer eutanásia. Legal. Então, prepara seu bolso, infelizmente, porque ele vai ficar internado e eu vou entupir ele de medicamentos para controlar a convulsão e, principalmente, tirar a sensação de dor. Agora, entrar em óbito, ele vai. Nesse caso em específico, o tutor virou para mim e falou: olha, ele é meu filho, tá? Ele está comigo praticamente desde que nasceu, minha mulher me abandonou, não tenho mais ninguém, só tenho esse cara. Eu, enquanto veterinário, eu vou matar o filho do cara. Como é que eu vou dormir à noite com isso daí? Como que eu, enquanto profissional, vou conseguir ter, acreditando nas coisas que eu acredito, ficar bem? Aí ele virou: olha, não quero mais que ele sofra. Não interessa o sofrimento que eu vou ter. O cara falando para mim: o que eu não quero é que ele sofra. Pronto, para mim está resolvido. Fui lá com a maior delicadeza do mundo que eu pude, canulei e botei ele para dormir. Ele estava tão ruinzinho que eu não precisei nem fazer o cloreto de potássio. Na própria indução anestésica, ele já dormiu e ele já foi embora. Então, em que condições a gente vai procurar esse tipo de saída? Realmente, quando não tiver mais saída, quando não for mais possível o tratamento. Eu lembro de um outro paciente, o Chip. Aqui, quem já teve pacientes com a parte hematológica ruim, o fígado dele estava tão estragado que uma das enzimas que a gente dosa, o normal ela está até 96, 98, um animal mais velho até um 180, que é o TGP, o ALT, a gente considera normal. O do Chip estava passando de 4.000. Então, a mucosa dele não era amarela, era marrom. A parte renal dele também estava extremamente ruim, 10 vezes mais do que o esperado. Só que uma diferença: o Chip, ele estava de pé. Aí eu conversei com a tutora dele e falei: o que você quer fazer? Falou: vou lutar até o fim. Então, beleza. Infelizmente, a gente mora num país que é capitalista, infelizmente a gente não tem um SUS que dê remédio para a gente, alguém vai ter que pagar essa conta. E, infelizmente, a conta da mulher não ficou barata, porque ele ficou uns 15 dias internado comigo. Qual foi o procedimento? Eu passei uma sonda nasogástrica e, só comida de astronauta para ele. Por quê? Eu precisava de um alimento que fosse extremamente, de uma absorção extremamente boa e que não sobrecarregasse o fígado, porque o fígado dele não ia pensar para nada. Devagarzinho, um dia não morreu, 2 dias não morreu, de repente o cara embalou. Hoje o Chip não está mais com essa família, tá? Ele é médico, psiquiatra, ela é psicóloga. O cachorro foi para a mãe dele, que é psicóloga também. O Chip está maravilhoso. Corre, pula, late, enche o saco, me odeia. Porque eu judiei bastante dele, né? Ele chegava assim: você vai comer, não vai comer. Socava comida via sonda. Então, assim, cada caso é um caso diferente. Eu não tinha como afirmar para Andréia, que era a mãe do Chip, e falar: olha, ele vai sair dessa. Não tem, eu brinco com o pessoal, eu tenho uma bola de cristal, só que eu costumo deixar ela no banheiro, e a hora que eu tomo banho ela fica embaçada. Então eu não consigo prever o futuro assim com eficiência. Então, para eu falar: olha, o tratamento que a gente vai fazer vai dar certo ou não vai dar certo, não tenho como. Aqui a gente está cansado de ver casos que teoricamente seriam impossíveis de serem solucionados
E com milhares de fatores, inclusive a fé, que isso daí, eu sei, já cansei de ver que tem um peso enorme na recuperação do paciente, em que a gente consegue reverter. Agora, o que a gente leva em consideração, o veterinário, para fazer eutanásia? Tudo. Tem um cachorro que teve, sei lá, sinomose, não morreu da sinomose, mas ele está com paresia de posterior. Os membros dele, da coluna para trás, ele não consegue movimentar. Legal, o que a gente vai fazer com um paciente como esse daí? Se eu for uma família em que eu tenho condições de arrumar uma cadeirinha, eu tenho condições de pegar um colchãozinho, aquele tipo casca de ovo, e colocar tapete higiênico, se eu tenho condições de ficar o tempo todo com esse paciente, porque ele pode virar a qualquer momento e se machucar. Então é um paciente que sim, ele vai ter uma qualidade de vida. Ele vai ser tratado, vai ter alguém que olhe por ele. Por outro lado, chega um rapaz, sei lá, eu vou dar uma generalizada e vou ser um pouco pejorativo, mas não é pessoal. Mas vamos pensar num menino aí de 16, 17 anos, que a vida dele é ir pra balada e cheirar cocaína. Aí ele tem um cachorro, esse cachorro pegou sinomose e está nessa condição. Esse cara vai cuidar do cachorro? Gostaria de acreditar que sim, mas a chance de não cuidar é extremamente grande. Quem vai pagar o pato? É ele que vai ficar com ferida de escara, é ele que vai convulsionar, é ele que vai sentir dor a hora que ele estiver convulsionando, dependendo do estado dele. Nesse caso, eu faria eutanásia? Provavelmente. Sou Deus para julgar quem merece morrer, quem merece viver? Absolutamente. Mas, de novo, qual o grande objetivo? É abreviar a dor. Então, se justificarem para mim, olha, essa dor que ele vai sentir vai ser excelente para o progresso individual dele. Legal. Só que ele não tem consciência para isso. Essa dor que ele está sentindo vai ser instituída a paz mundial. Legal. Você aguenta? Vamos embora. Mesmo assim, eu ainda sou contra a dor. Tá? Se ele vai sentir dor, ele vai tomar algum remedinho para pelo menos dor ele não sentir mais. Uma coisa que eu acho extremamente importante no ato da eutanásia, nomenclatura, como eu falei do assassinato, muita gente chama de sacrifício. Vou sacrificar meu animal. Ok, você vai sacrificar o seu animal para quem? Porque o sacrifício é um sacro ofício. É você levar uma morte em oferenda a alguma coisa. Então, vou sacrificar meu cachorrinho. Tá. Para que santo você vai sacrificar? Para que orixá você vai sacrificar? Para você, alguém você vai sacrificar. Para alguém você vai sacrificar. O que a gente faz? A gente faz eutanásia. É uma morte assistida. Existem alguns países em que, se eu não me engano, na Suíça, é liberada a injeção letal para si próprio. Nada mais é do que uma eutanásia. Tá? A diferença é que quem vai decidir quem vai ficar, quem não vai, é quem está doente. E, infelizmente, no caso deles, quem tem que decidir isso daí é quem mora com eles. Ninguém conhece melhor o filho do que o pai, do que a mãe. Ninguém sabe melhor quem está sofrendo, quem está deixando de sofrer, quem vive com eles. Eu venho de um relacionamento em que essa família que eu tinha, todos extremamente ligados aos animais, a ponto de a gente não ter cama na nossa casa, dormir no chão para ficar o mais próximo deles possível. Nathalie era uma mestiça, pastor alemão. Ela estava com 9 para 10 anos e começou a ter problema de pseudoprenhez, gravidez psicológica.
E as maminhas dela estavam enchendo muito, ficando empedrada. Qual a indicação que eu fiz? Vai para a cirurgia, ela não era castrada por vários motivos, vai para a castração e ótimo. Foi para uma colega, essa colega, por algum motivo, deixou a cachorra anestesiada cair da mesa da cirurgia. Quando ela voltou travada, ela não mexia, inteirinha travada. Puxa, mas semana passada ela estava correndo sem parar e agora ela está travada? O que está acontecendo? Pedi um raio-x de focinho à ponta da cauda. A coluna dela estava inteira, anquilosada. Os ossos eles já estavam grudados um no outro. Hérnia de disco, eu contei assim 4 olhando grosseiramente. Então, o que estava acontecendo? Antes da cirurgia, ela estava compensando tudo isso daí. Então, ela estava vivendo, não estava sentindo dor, nada. Provavelmente, durante a queda, deve ter torcido alguma coisa, deve ter pinçado a condução, né, a medula óssea, e ela travou. Solução para isso daí: cirurgia. A gente pegar essa cachorrinha de 11 anos, que já estava cheia de coisa, levar até onde eu confio, no caso Jaboticabal, tem um professor lá que manja de coluna pra caramba, e fazer uma cirurgia que ia do pescoço até o rabo. Qual a chance de sucesso dessa cirurgia? 15%, 10%. Qual o pós-operatório dessa cirurgia? Lamento, horrível. Qual foi a opção? Vai deixar sofrendo? Ainda perguntei, se quiser a gente entra com analgésico. Eu tenho analgésicos que a gente deixa ele direto, pingando sem parar, que não vai sentir nada. Vamos parar por aqui. Como foi feita a eutanásia? A eutanásia foi feita da maneira que eu acho que é a mais correta de todas. A Nathalie no meu colo, porque até então eu já dormia com ela. A mãe dela junto, ninguém, sem chorar, sem nada, todo mundo controlado, todo mundo em volta, e sabe, dando o máximo de carinho que a gente podia. Até colocar ela para dormir, até fazer o coraçãozinho dela parar. Depois a gente se acabou. Depois é acordar e lembrar, é dormir e lembrar. Só que a diferença é que a gente tem um cérebro e a gente consegue tomar decisões, a gente consegue conviver com isso daí. Então falar para mim que, eu vou fazer isso, aquilo, porque eu estou pensando em mim, o proprietário, comigo não rola. Eu não penso, lamento, no proprietário, no tutor. Eu penso no meu paciente. Então, quando fazer e quando não fazer a eutanásia? Infelizmente, vai depender de vocês. Eu espero que nunca. Eu tinha um pitbull que eu resgatei há uns 5 anos, 6 anos atrás, mais ou menos. E ele é meio monstrinho, daqueles de... o antigo tutor dele ensinou ele a matar gatos, cachorros, avançar nas pessoas. Até um belo de um dia ele comprou um apartamento e falou: não quero mais esse cachorro porque ele não cabe no meu apartamento, ele vai destruir tudo. Qual seria o fim desse bicho? Porque ele era muito violento. Nesse caso seria assassinato, porque era um cachorro que estava perfeito, só tinha um problema de temperamento. Entrei na vida dele, eu tinha um espaço lá, ficou comigo 4 dias para eu conseguir chegar perto dele, para ele me aceitar. 1 ano e meio para eu conseguir socializar ele com os meus outros cães. Ele era um doce. Dormia comigo, me dava beijo, tinha incontinência urinária, fazia xixi dormindo. A coluna dele já estava arqueada, ele mal conseguia levantar, então já sabia que as articulações já estavam todas esculhambadas. E eu, enquanto pai, morrendo de medo, o que eu vou fazer com esse cara? Porque foi um moço que mudou minha vida em vários aspectos. Fui dormir, dei boa noite para ele, porque tinha outro pessoal carente, fui dormir com outros.
De manhã, quando fui dar comida para a turma, cadê o Igor? Chegou a Chay, a minha Schnauzerzinha, chegou o Pedro, que é meu labra-lata, que não tem o braço esquerdo, e cadê o Igor? Fui até o canil, né, a parte que é coberta, ele paradinho. Ele foi embora dormindo, graças a Deus, que eu não precisei fazer a eutanásia dele. Eu tive um outro cão, o Niemeyer. Eu estava indo trabalhar, eu tinha uma cirurgia marcada, eu estava de pijama cirúrgico, já para variar atrasado. Estou na estrada assim, já acelerando o carro, só vi uma cabecinha levantando. Já grudei no freio, já voltei na contramão, olhei um cachorrinho, corte médio, tudo ensanguentado, todo arrebentado. Falei, meu, é tu mesmo, né? Já peguei um cobertor que eu tenho no carro, já botei ele para dentro, passei na clínica de um amigo meu e falei, remenda, que depois eu vou ver o que está acontecendo. Fratura de fêmur, fratura de úmero, fratura para todo lado, encheu de pino, um monte de cirurgia, beleza. Passou uns 6 meses, ele começou a ter secreção nasal. Fiz uma radiografia, não percebi, no meio da confusão toda, que ele tinha feito uma fratura de um dente. E com essa fratura, ele fez um abscesso. Botei ele na mesa cirúrgica, arranquei o dente, debridei tudo, tirei tudo aquilo lá, legal. Ficou bom, antibiótico, passou mais uns 4 ou 5 meses, ele voltou a ter secreção nasal. Botei ele de novo na mesa, limpei de novo. A hora que eu estava limpando de novo, o tipo de tecido que tinha era um tecido enegrecido. Não cheirava mal, mas a coloração não estava boa. Eu já matei na hora. Tá? Tirei um fragmento e mandei para o histopatológico, que é um exame que a gente faz para ver que tipo de célula que tem. Ele estava com melanoma, que é um tipo de câncer bastante agressivo. Expectativa de vida, e o tratamento quimioterápico, radioterápico não é tão eficiente. Tá? Expectativa de vida, em torno de 6 meses. Virei para ele, falei, olha, você não vai mais passar por cirurgia nenhuma. A gente vai tocar a tua vida. O que eu fiz? Eu fiz um tratamento que a gente chama de paliativo. Eu dei qualidade de vida para ele. Então, ele começava a ficar ruinzinho de respiração, entrava com antibiótico, entrava com anti-inflamatório. Tinha um pouquinho mais de dificuldade respiratória, entrava com os remédios para diminuir a secreção. Ele começou a ter dificuldade para comer a ração, tirei a ração, comecei a dar arroz com frango, com carne, com um monte de coisa, até que chegou um belo de um dia, ele falou, olha, não quero mais. 2 dias, 3 dias sem comer, eu meio que forçando, e ele tinha dificuldade para engolir, porque a massa tumoral já estava pegando dentro da gargantinha dele. Lamento, mas eu não quis esperar ver o Niemeyer definhar. Então, com muita dor no coração, só eu e ele, porque era uma coisa entre eu e ele mesmo, dei uma sedadinha nele e falei para ele, filho, agora você vai dormir, acabou seu sofrimento. E eu garanto para vocês, eu mesmo não me recuperei ainda disso. Mas eu sei que o que eu fiz, no meu modo de pensar, foi melhor para ele. Por quê? Era uma coisa que assim, naquele ponto em que ele estava, era o fim da linha. Eu não ia ser 2 dias, 3 dias de sofrimento. Então, quem vai decidir o momento, se vai ou não fazer isso daí, são vocês. Agora, o que eu peço, tá, enquanto profissional, enquanto ser humano, não permitam o sofrimento. Então, está numa fase mais terminal, está numa fase em que a qualidade de vida está muito pior do que a qualidade de morte, então, pelo menos, que façam um tratamento em que essa dor, esse sofrimento imediato seja abolido. Ok? E eu, de verdade, espero que todos fiquem dormindo, desencarnem dormindo, e ninguém precise passar por isso, que é horrível para a gente também. Tá bom? É o que eu tinha que falar hoje.